amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais, milhões de amigos da Bet Nacional. 3 para o Brasil, 1 para a Croácia. Foi um grande espetáculo? Não foi. Mas a Croácia, não se esqueçam, a Croácia é vice-campeã mundial de 2018 e terceira colocada em 2022. É um time de puta categoria, liderado ali pelo Modric. Que personalidade que o Endrick entrou no jogo. Que personalidade que o Ryan entrou no jogo. Que o Igor Thiago entrou no jogo. Que o Estevão mostrou quando veio para a seleção. Dessa vez ele estava fora. Ou seja, essa molecada pode ajudar muito a seleção brasileira ainda nessa Copa do Mundo. Na minha lista, sempre foi impensável o Endrick ficar fora. Na minha. Acho que o Ancelotti hoje, se ele não queria levar o Endrick, ele arrumou um problema para ele. Rapaziada, o Brasil parece que, né, deu uma acordadinha aí pra jogar bola, né? Até que enfim, né, o time aí conseguiu até que jogar bem contra a Croácia aí, né? E ganhar aí de 3-1. Foi 3-1, né, se eu não me engano? Ou foi 3-0? Não lembro, foi 3-1, né? Mas enfim, cara, o Endrick, cara, tem que ir pra Copa. O Endrick mostrou que tem que ir pra Copa. Não tem como esse menino ficar fora da Copa, não. Pra mim, os atacantes aí do Brasil aí estão muito bem servidos, né? O Brasil tá muito bem servidos aí de atacantes. E Luiz Henrique, Endrick, tá pedindo passagem, cara. Tá pedindo passagem. Não sei como que o Ancelotti vai fazer isso aí, entendeu? Mas ele vai ter que dar um jeito aí de levar esses meninos aí, porque os meninos estão jogando muito mais que Vinícius Júnior e Rafinha, entendeu? O Brasil tem um... Corinthians, o Brasil tem um time bom, cara. Um time que com o tempo, se entrosar e sempre jogar sempre os mesmos, dá uma seleção boa aí, dá pra nós fazer uma Copa boa aí. Não vou dizer que vai ser campeão, mas, enfim, dá pra fazer uma boa Copa. Beleza? Pessoal, se inscreva no canal, tá? Deixa o like aí, tá? Pra ajudar a gente. Ativa as notificações se você gosta desse conteúdo futebolístico. E vem com a gente. Vamos ver o que o pessoal falou aí da vitória do Brasil sobre a Croácia. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Primeiro vamos ver o que o Mauro César falou aí. Vamos ver. Boa noite. Eu acho que sim, o Endrick não ser convocado eu nunca entendi, né? Eu falo isso já há mais de um ano. Acho que até mesmo quando ele não estava jogando, ele tinha que ser convocado. Acho que é uma obviedade, um jogador que é acima da média, né? E agora está jogando regularmente, voltou a ser chamado e acabou sendo decisivo. Mas eu acho que esse jogo tem outras coisas mais importantes do que olhar o resultado, né? E não concordo com comparações entre etapas diferentes, são momentos totalmente distintos do jogo, né? Se o Luiz Henrique entra no final, talvez o Luiz Henrique fosse protagonista dessas jogadas, porque os espaços eram fartos. O Brasil jogou o segundo tempo, a posse de bola do primeiro tempo do Brasil foi de 59%. Na metade do segundo tempo, a Croácia chegava a 71%. O Brasil deu a bola para a Croácia no segundo tempo para jogar em contra-ataque. É o que o Ancelotti vai querer na Copa do Mundo. O Brasil vai jogar assim, especialmente contra seleções mais técnicas. A Croácia é uma delas, que vão gostar de ter a bola, e quando estiver em vantagem. Não tenha dúvida disso. A gente vai cansar de ver o Brasil, sempre que enfrentar adversário é mais difícil, e quando estiver em vantagem, dando a bola para jogar em transição. Ponto. Isso aí, para mim, é muito claro, e foi hoje que o Brasil tentou todo o segundo tempo. Então são fases diferentes do jogo, né? A dificuldade que você encontra no primeiro tempo para superar a defesa do adversário não tem no segundo. O Vinícius tem marcação dupla e tripla. Na própria jogada do gol, ele deixa 3 caras no chão e faz o passe para o Danilo, jogada que também aconteceu um pouco antes, quando ele faz o passe para o Danilo, num erro até do Modric, e o Danilo chuta e o goleiro consegue defender. Teve uma boa bola também do Matheus Cunha. O Brasil já merecia estar vencendo quando abriu o placar lá no finalzinho do primeiro tempo. E aí vem o segundo tempo e muda completamente o cenário, não só pelas trocas que vão sendo feitas nas equipes, mas a postura do Brasil. O Brasil joga para buscar o contra-ataque que não estava encaixando. No final do jogo, naturalmente, com mais espaço, com a Croácia se mandando ao ataque, o Brasil consegue fazer um gol contra-golpe, depois de um pênalti, para mim, inexistente, não vi nada ali, a disputa normal de bola. O árbitro deu o pênalti, mas acho que o Brasil foi favorecido aí pela arbitragem. E o gol do Brasil, acho que tem o único ponto preocupante. Menos pelo erro do sistema defensivo, porque essa defesa não vai jogar. A defesa que está jogando já não é titular. Depois das mexidas, menos ainda. É tudo muito remendado, né? A indecisão e o erro do goleiro Bento. Isso que me chamou a atenção. O Brasil tem uma questão com os goleiros. O Brasil não tem um goleiro, acho que absoluto. O próprio Alisson lesionado. E aí o Bento sai do gol. O que ele foi fazer ali? Não deu para entender. Não deu para entender. Que haveria uma disputa de bola ali do atacante croata com o Danilo, com o Marquinhos, né? E alguma coisa podia acontecer ali. Se enrolarem ali, atrapalhar. De repente o goleiro saiu. O cara tocou pro gol vazio. Se ele fica na meta,
o jogador não tentaria a finalização daquela maneira, que seria um peteleco, ele defenderia. Como o gol ficou vazio, ele só tentou tocar na bola. Então ele praticamente, ele correu por lado, né? Deixou o centro do gol vazio. Realmente estranho o comportamento do goleiro, que eu acho esse é o ponto preocupante, porque é uma posição preocupante do ponto de vista da seleção brasileira. Mas achei uma boa partida, um bom primeiro tempo, o Brasil envolveu o adversário, criou situações, o Vinícius na posição que ele tem que jogar, do outro lado o Luiz Henrique fazendo também boas jogadas, não tão perigosas, né? Mas tomando falta, que geraram advertências com cartões amarelos. O Vinícius criou duas boas situações, uma delas foi o gol, o Danilo aparecendo bem, ali chegando, o Matheus Cunha fazendo aquele papel como mais um meia do que um atacante, né? O João Pedro perdeu um gol, né? Mas acontece. Quer dizer, o grau de dificuldade é muito maior enfrentado pelo João Pedro do que o Martinelli teve na segunda etapa, quando entrou já com o time adversário mais aberto. Mas achei que foi bom. E o técnico claramente quis observar o time em diferentes situações, inclusive sem a bola, para ver como o Brasil vai se comportar, com o adversário com a bola, para jogar em transição. Gostei do que eu vi, achei que o Brasil fez um bom jogo, tirou bom proveito de um amistoso contra um adversário que te desafia. Pode não ser a França, mas é um adversário. Eu gosto do Brasil da última Copa, né? Então achei foi produtivo. Os dois jogos foram produtivos. Acho que tem muitas coisas boas para tirar, como lições para ajustar. A derrota para a França, naturalíssima. Até eu estava ouvindo aqui a transmissão, você até ouviu comigo aqui no final da transmissão de uma das emissoras, uma derrota doída para a França. Doída porcaria nenhuma, uma derrota normalíssima para a França, gente. Parar com essa bobagem. O Brasil tem que parar com essa mania, o brasileiro em geral, o brasileirinho, que tem o percebo brasileirinho, o brasileirinho é aquele que é o pachequinho. Parar com essa bobagem, essa babaquice mesmo, de querer ser campeão de amistoso. O técnico não é brasileiro, ele claramente vê esses jogos de forma pragmática. Eu quero observar, eu quero ensaiar para o que realmente me interessa. Se lá na Copa não funcionar, vamos descer o cacete aqui e falar que tá ruim, que tá porcaria e tal, não tem problema nenhum. Mas agora é um ensaio. Ensaio é para isso, é para acertar, para errar, para aprender. Eu acho que o Brasil tira boas lições de uma derrota e também de uma vitória. Enfim, o Ancelotti ele já jogava assim ele já fazia o Real Madrid jogar assim, né? Muitas vezes eu assistia os jogos do Real Madrid e os adversários vinham pra cima, atacavam e ele jogava no contra-ataque. Quem já assistiu o jogo do Real Madrid quando o Ancelotti era treinador, sabe disso. Então eu acho que ele vai jogar assim na Copa, entendeu? Ele vai jogar assim, no contra-ataque. Se defender bem ali, às vezes passar um pouco de apuros, dependendo da seleção que pegar, mas jogando contra-ataque com velocidade, e tem jogadores para isso, em transição, entendeu? Que é quando você rouba a bola no contra-ataque e já toca rápido para chegar no ataque e fazer o gol. E eu acho que o Brasil tem grande chance, cara, de passar a primeira fase. A segunda fase já não sei, aí depende de quem ele vai pegar. Vamos ver o que o Galvão Bueno falou aí sobre o Brasil, referente à vitória do Brasil aí, e o Hendrick também, né? Milhões de amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais, milhões de amigos da Bet Nacional. 3 para o Brasil, 1 para a Croácia. Foi um grande espetáculo? Não foi. Mas a Croácia, não se esqueçam, a Croácia é vice-campeã mundial de 2018 e terceira colocada em 2022. É um time de puta categoria, liderado ali pelo Modric. Mas o Brasil não fez uma partida assim. Mas como eu dizia, não era para ficar desesperado com a derrota com a França. A França talvez seja o melhor time do mundo no momento, talvez o grande favorito para a Copa do Mundo. Mas como disse o Ancelotti, momento de testes, muitos jogadores que podem ser titulares no primeiro jogo. Vou citar aqui o Alisson, o Militão, o Alexandro, o Bruno Guimarães, o Estevam, o Rafinha. Só isso são 6. É mais da metade de um time. Então o Brasil jogou um bom primeiro tempo. E para muita gente que está reclamando assim de 4 atacantes, num 4-2-4, eu vi muito mais o Brasil jogar num 4-3-3, com o Cunha jogando como o terceiro homem de meio campo, vindo marcar aqui na ala esquerda, ele que meteu a bola pro Vinícius, para a arrancada do Vinícius, pro gol do Danilo Santos, que já tinha chegado uma vez e acabou fazendo no segundo lance. Então o Brasil jogou bem o primeiro tempo. Depois, acho que o Ancelotti arriscou um pouco. Não de mexer no ataque, que acabou dando certo. Não de mexer na defesa, ele tinha que dar uma chance pro Kaique, tinha que botar o Danilo, mas ele desmanchou o meio campo do Brasil. O meio campo que tinha Casimiro, que tinha o Danilo jogando muitíssimo bem, e tinha o Matheus Cunha fazendo esse cara que vinha, que marcava, que lançava, que partia, porque ele tem capacidade de fazer isso. Ele desmanchou o meio campo. E aí o time da Croácia apertou, chegou ao empate. Só que ele botou
os meninos na frente. Aí voltou a ser 4 atacantes mesmo. E voltaram a ser 4 na frente quando ele colocou o Rayan pela direita, botou o Endrick, botou o Igor e botou o Martinelli. Muito bem. O Brasil soube criar as oportunidades depois, mas não se esqueçam que foram 2 jogadas do Endrick. Ele tem a personalidade de pegar e ir pra cima. Ele sofreu um pênalti duvidoso, mas sofreu um pênalti. Que o Igor bateu muitíssimo bem, veio ordem do banco para ele bater. Ou seja, mostrou que está com moral o time. E depois uma grande jogada do Endrick, jogando pela direita com o Martinelli e o belo toque de esquerda. 3-1 vitória. Empolgou? Não. Tá fantástico? Não. Agora vamos esperar a convocação para ver que time ele vai montar para a estreia da Copa. Dá sim para acreditar numa boa campanha na Copa do Mundo. Volto a dizer, foi um grande espetáculo? Não. Mas teve bons momentos no jogo o time do Brasil. Que personalidade que o Endrick entrou no jogo. Que personalidade que o Rayan entrou no jogo. Que o Igor Thiago entrou no jogo. Que o Estevão mostrou quando veio para a seleção. Dessa vez ele estava fora. Ou seja, essa molecada pode ajudar muito a seleção brasileira ainda nessa Copa do Mundo. É uma geração pro futuro? É. Mas nessa Copa esses moleques estão mostrando personalidade, porra. Tem que dar moral pra esses moleques. Olha como o Endrick entrou hoje. Olha como o Rayan entrou hoje. Como o Estevão jogou na última convocação. E outra, Matheus Cunha também foi muito bem na partida hoje. Todos os lances do Brasil no primeiro tempo saíram do pé dele, inclusive a bola que ele deu pro Vinícius Júnior pro primeiro gol. E ó, méritos pra seleção por vencer a Croácia, tá? Croácia tava a 9 jogos sem perder. Croácia venceu França e Portugal nesse ciclo da Copa de 2026. É uma seleção forte, o Brasil venceu e tem que ser reconhecido. Tem que ser elogiada a seleção brasileira por essa vitória. E uma coisa que é bom deixar muito claro, tá? Essa Croácia é um adversário difícil. Essa Croácia estava 9 jogos sem perder e o Brasil venceu com autoridade e com personalidade de uma molecada nova que pra mim tem que ter moral na Copa do Mundo. Na minha lista, sempre foi impensável o Endrick ficar fora. Na minha. Acho que o Ancelotti hoje, se ele não queria levar o Endrick, ele arrumou um problema pra ele. Eu não sei se ele queria ou não. Se ele não queria, era melhor não ter colocado. Se ele não queria, era melhor ter colocado faltando mais 5 só. Ele deu 16 minutos pro Endrick, o Endrick arrumou, cavou um pênalti. Eu acho que o pênalti é... Mas enfim, e deu uma assistência. Então se ele não queria, na minha lista sempre teve o Endrick, sempre. Acho que é uma... Não, acho que loucura talvez seja um termo exagerado. Tá. Mas eu acho pra mim uma decisão bem complicada não levar o Endrick. Na minha ele sempre teve. Agora, se na do Ancelotti ele não tava, ele arrumou um problema pra ele nos 15 minutos finais. Além de ser muito bom jogador, o Endrick tem uma coisa que é fundamental pra qualquer um na vida, que é estrela. O Endrick tem estrela, cara. O Endrick ele é diferente. Além de ser um ótimo jogador, geralmente estreia no Real, com gol. Estreia no Lyon, com gol. Estreia na seleção, com gol. O jogo não tá andando, ele entra, faz alguma coisa. O Palmeiras que eu diga, o Botafoguense que sabe do que eu tô falando aqui. E hoje de novo, jogo 1-1, rumou um pênalti, uma assistência pro gol. Não são 26 convocados? Não tem aquela cota que vocês da imprensa dizem que o treinador ele pode ter ali 1, 2, 3 jogadores da confiança dele? Voltou com vocês da imprensa? Eu voltei porque depois que aconteceu no jogo Você Brasil e faz França, parte, eu tô com vocês por aqui. Você ó, faz por parte. aqui. Carlo Ancelotti, pelo amor de Deus, o Endrick tem que estar na Copa do Mundo. A gente não pode ir para uma competição como a Copa do Mundo deixando esse louco desse Endrick, esse psicopata da bola, fora da competição, minha gente. A gente precisa ter um cara no banco que entre com esta mentalidade, com este tipo de jogo, capacidade técnica, física, tudo que o Endrick entrega. Fora o fato de que ele não é o futuro da seleção. Ele vai ser o futuro da seleção, mas ele já é o presente da seleção brasileira. Foi no jogo contra a Espanha, foi no jogo contra a Inglaterra e hoje de novo ele entra pra mudar o jogo, pra botar fogo na partida, pra acelerar o jogo e pra criar chance. E outra, era pra ter batido o pênalti. Enfim, né, rapaziada? Não vou prolongar o vídeo aqui, já tá dando 13 minutos. O Brasil jogou bem contra a Croácia. O Endrick entrou no segundo tempo muito bem, né? O Endrick ele tem explosão, ele tem físico, ele tem habilidade, ele tem velocidade, enfim. Todas as características de um bom jogador, certo? Tem estrela, que ele faz gol, entendeu? Então ele não pode estar fora dessa seleção. Eu ainda acho que ele tem que jogar, tá? Tem que jogar
no lugar de Rafinha, Vinícius Júnior, dependendo de como Rafinha e Vinícius Júnior vai se apresentar na Copa do Mundo. Porque o Endrick, pra mim, cara, ele tá... O Endrick e o... Nossa, Luiz Henrique. Eles estão pra mim ali, pra essa Copa aí, como era Romário e Bebeto em 94. Não tô comparando os jogadores, tô comparando o momento. Tá? O momento. Pra mim, é o Romário e o Bebeto dessa Copa aí. Dependendo de como o Vinícius Júnior e o Rafinha se comportar. Tá? E o outro atacante que eles falaram, que eu esqueci o nome agora, também ali no meio de campo ali, né, tocando, fazendo os lançamentos, as assistências, tocando entre as zagas para fazer o gol, né? Como que é o nome dele? Deixa eu ver aqui, peraí. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Matheus Cunha. Entendeu? Matheus Cunha, cara. Mano, eu vou falar pra vocês. O Matheus Cunha tem que ir pra essa Copa. Ele é um bom jogador pra estar ali no meio, ali, ajudando no meio de campo e fazendo os lançamentos pra correria. Ele já fez isso contra a França e ele fez isso contra a Croácia. Tá? Então assim, cara, Matheus Cunha pra mim, Endrick e Luiz Henrique são os caras da Copa. Eu posso estar errado, pode ser que até lá as coisas mudem, mas pra mim esses caras vão ser os caras da Copa. Ou então, de repente, com o desenrolar, né, dos jogos, de repente faça aí uma mesclagem entre Endrick, Rafinha, ou Endrick, Vinícius Júnior, ou Luiz Henrique, Vinícius Júnior. Apesar que o Luiz Henrique, acho que ele joga na posição do Vinícius Júnior ali, né? Ou é ele ou é o Vinícius Júnior. Apesar que deu pra jogar os dois juntos, né? Contra a França. Então, meu, é um problema pro Ancelotti resolver. Mas que o Brasil jogou bem, jogou e tem que ter pé no chão, gente. Ganhamos tudo, mas é um amistoso. O clima de Copa do Mundo é diferente, é outra coisa, é outro clima, outra atmosfera. Tem que ter o pé no chão. Mas o Brasil tem condições, sim, de fazer uma boa Copa. Não sei se vai ser campeão, mas tem condições, sim, de fazer uma boa Copa. É ter pé no chão e usar as peças no lugar certo, na hora certa, que o Brasil tem condições. Tem um bom técnico, um dos melhores do mundo, se não o melhor, que já ganhou tudo na vida, certo? E com bons jogadores, sim. O Brasil mostrou isso. Mas tem que ter pé no chão. Vamos ver como é que vai ser na Copa aí. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Deus abençoe a todos. Aqui tá chovendo onde eu moro. Já era pra mim ter trazido esse vídeo pra vocês mais cedo, mas eu fiquei com medo de acabar a força. Enfim, consegui fazer agora, tá? Deus abençoe a todos. Uma ótima noite de quinta-feira pra vocês, tá? Amanhã, qualquer coisa, eu trago pra vocês o vídeo do Corinthians, né? Que o Corinthians, infelizmente, fez uma vergonha ontem lá no Maracanã, tomando 3 gols do Fluminense. Meu Deus do céu, cara. O time do Corinthians aí tá difícil. Mas isso aí é conversa pra outro vídeo, beleza? Forte abraço a todos, Deus abençoe e vai Corinthians. É nóis.